Madrugada. Apresentação: Andréa Ferreira. Vamos falar sobre os direitos dos consumidores nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o advogado Custódio Neto, especialista em direito desportivo e relações de consumo. Doutor Custódio Neto, bom dia, muito obrigada pela participação. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, do AM, do FM e os espalhados aí pelo mundo, né, nos aplicativos e ouvindo pela internet. Um prazer enorme falar com vocês, que eu ouço desde criança, desde a criação da rádio. Obrigado pelo convite. Obrigada. A gente que agradece pela audiência, doutor. Doutor, vamos falar começando falando pelo Estatuto do Torcedor. Que regras que valem para a Olimpíada em relação ao Estatuto? André, é o seguinte, a Olimpíada ela é organizada pelo Comitê Olímpico Internacional, em que as regras brasileiras devem ser respeitadas, mas há um nível de organização que acaba ultrapassando até alguns dos direitos previstos na lei brasileira. A gente tem no Brasil aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e o Estatuto do Torcedor. São vários os direitos. De regra geral, a gente tem o direito da transparência, da aquisição fácil, ampla, bem divulgada dos ingressos, o direito à segurança pública, do transporte organizado, né, da alimentação, da higiene nos locais de competição, a marcação, né, dos ingressos em setor compatível com o preço pago, né? Isso faz diferença, por exemplo, no futebol, há locais em que a visibilidade é diferente, então o valor do ingresso deve ser compatível com o local ocupado. São todos direitos que a lei brasileira garante e que, de uma forma geral, estão sendo respeitados pelo Comitê Olímpico Internacional, e não poderia ser diferente, e até fornecidos, digamos, com até mais qualidade do que em alguns casos, sobretudo em relação à venda aqui no Brasil. Então, o torcedor tem uma gama de direitos, alguns deveres também, e está sendo trabalhado, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, uma infraestrutura para que aconteça o cumprimento integral e que as competições sejam, que os eventos, que os jogos sejam efetivamente de lazer, sejam de prazer e não de desprazer ou desgosto por conta de algum imprevisto ou desrespeito a algum direito. Se houver desrespeito, por exemplo, com lugar marcado, né? O torcedor comprou o ingresso para assistir uma competição, chega lá e tem esse problema. O que fazer? Olha, a primeira medida é conversar com a pessoa, com o ocupante do local e explicar e apresentar o bilhete identificando aquele local. Haverá também próximo seguranças, pessoas do staff da própria organização que poderão ajudar nessa organização caso não haja o entendimento ali harmonioso entre os usuários. E, em última análise, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já faz, inclusive, há mais de 3 anos, ele tem uma equipe que são os juizados especiais para grandes eventos, em que há uma estrutura de servidores, comissários, membros do Ministério Público, juízes e desembargadores que poderão, em cada caso, também serem solicitados a atuar. Particularmente, acredito que não vai chegar a esse ponto, haja vista que, acima de tudo, é um evento olímpico que traz consigo aquele ar de harmonia, de integração. Mas há uma previsão, sim, e inclusive de punição, caso não seja respeitado, já que é um direito do torcedor ter o local marcado
por exemplo, e um dever da organização que isso seja preservado e que a justiça seja acionada em última análise, se necessário for. Em caso de, se o consumidor, por exemplo, quiser cancelar ou trocar o ingresso diante da impossibilidade de acompanhar uma competição naquele dia, qual o procedimento? Olha, o primeiro procedimento, todos os bilhetes, ele traz no verso, desde o início das vendas, nos versos, aqueles que já estão impressos, ou antes mesmo de adquirir, as regras estão claras nos bilhetes no sentido de como proceder, o reembolso, a troca ou a revenda. A primeira medida é procurar os postos em que está havendo a comercialização e os canais de contato que o comitê disponibiliza. Em segunda análise, é fazer o registro em caso de negativa de troca ou de não fornecer o reembolso em situações em que ele se justifique. Evidentemente que o torcedor não pode simplesmente querer trocar por conveniência, né? Há um mundo inteiro querendo estar nos jogos. Então, há uma organização de venda toda feita previamente. Não sendo possível, por fatores alheios à vontade daquele usuário, isso precisa ser documentado. Vou dar um exemplo. Um torcedor que iria participar de um evento de basquetebol e que se acidenta e fica impossibilitado de se locomover por recomendação médica. Ele deverá se municiar dos laudos, dos atestados, dos exames e comunicar a organização pelos canais, seja via internet, pelo e-mail disponibilizado, pelo site, ou nos postos de vendas por meio de pessoas que o represente e, por exemplo, solicitar o reembolso. Mesmo que a organização se negue a fazê-lo, haverá a possibilidade de demandar na justiça. Assim também em relação à possibilidade de revenda que está no cronograma da organização, que isso pode ocorrer em alguns casos específicos, todos eles listados, inclusive no site que o Comitê Olímpico Internacional disponibiliza na internet. Então, com a cautela e a tomada de providências prévia, a possibilidade de contratempos ela é muito menor e, é claro, sempre registrando, fazendo prova. Hoje é fácil se fazer um áudio, se fazer um vídeo, uma fotografia, no sentido de fazer prova de uma eventual negativa de um direito. E com isso, se faz possível, se necessário for, demandar na justiça ou reportar aos órgãos de proteção do consumidor, como o PROCON, por exemplo. A gente está vendo aí com as medidas de segurança adotadas nos aeroportos brasileiros, né, para reforçar a segurança. As filas aumentaram e as pessoas, a recomendação é que cheguem pelo menos 2 horas antes, mesmo no voo doméstico, né, para não ter esses problemas para embarcar. Em caso de atraso, o consumidor perdendo o voo nessa condição, porque está na fila, é direito dele, ele tem direitos também nesse caso, já que ele chegou, se ele cumpre o horário de 2 horas, está ali na fila, ele não conseguiu embarcar, quais são os direitos desse consumidor? Ou não, a empresa não é responsabilizada, aí cabe ao consumidor buscar um outro voo e arcar com o ônus desse atraso aí, né, que teve na fila. André, bem na verdade, a legislação brasileira, pelo Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, e resolução e portaria da ANAC, ela prevê medidas, obrigações de parte da companhia aérea e direitos aos usuários, né? No caso dos voos atrasados ou cancelados, seja de uma forma geral, primeiro, a companhia aérea, sobretudo numa situação muito extraordinária como essa, de um evento que mobiliza o mundo inteiro, há sempre cautelas de segurança um pouco mais rígidas. Então, informação por parte da companhia aérea sobre atraso, previsão de horário, inclusive com entrega de folhetos explicativos, deixando muito claro, previamente e durante uma eventual ocorrência. O
segundo direito é a reacomodação, que acontece inclusive com voos regulares. No caso que ocorra esse atraso, recomenda-se a prioridade em reacomodar aquele passageiro, né, que ficou prejudicado, com prioridade em relação a outros que eventualmente, ao invés de venderem novos bilhetes a outros passageiros, que se reacomode aquele que ficou prejudicado, né? E além disso, há a possibilidade, e aí fica a critério de cada usuário, de reembolso. Seja a devolução integral do valor pago pelo bilhete, né, dependendo do quadro que se configurar, seja a possibilidade também, a depender dos horários dos voos, de assistência material, no sentido de deixá-lo em um local, acomodá-lo para a viagem no dia seguinte, fornecendo hospedagem, fornecendo alimentação. Ou seja, por fatores alheios à vontade do usuário que cumprir as regras básicas, ele não pode ser penalizado, e isto a companhia aérea deve explicar com muita clareza. A regra é transparência, 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 e ao usuário fazer o registro junto à companhia, estar presente, sim, dentro do horário especificado, não deixar para chegar em última hora, e com isso, por mais que aconteça algum problema, recentemente, no início dessa nova regra, tiveram alguns contratempos, mas de uma forma geral houve um bom senso, e nos parece que o bom senso é sempre a melhor solução, no sentido de que é necessária a segurança para um evento como esse, mas é necessário que se respeite também o planejamento, a locomoção dos torcedores nos locais. Apesar do Rio de Janeiro ser a cidade sede, ocorrerão também eventos, né, sobretudo de futebol, em outras praças, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Brasília. Então, haverá uma locomoção em função da chegada ao Rio de Janeiro, como também nessas praças para a ocasião dos jogos especificamente de futebol. Falou na questão do planejamento, aí envolve também, né, hospedagem. Muita gente já alugou um apartamento, um quarto, de hotel ou numa casa para ficar. O que diz o Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito, por exemplo, a esse aluguel de temporada que as pessoas fazem, até por aplicativos, né, nas redes sociais, as pessoas já fazem agora também esse aluguel por temporada. Quais são os cuidados aí e quais são os direitos do consumidor nesse caso? Olha, a primeira medida do aluguel é fazer pelo meio mais seguro possível. Hoje se tem sites que ranqueiam hotéis, hostels, aplicativos, o que a gente chama de anfitrião. Então, o primeiro é procurar referências do local em que se hospedará. Segunda medida, só promover os pagamentos conforme a verificação prévia de segurança, de identidade daquele local. Por exemplo, o CNPJ, é possível se verificar o site, ter referências, comentários, buscar site de reclamações na internet acerca daquele determinado local, seja ele um hotel, seja ele um aluguel via aplicativo. Agora, em relação ao que for combinado entre as partes, deve ser efetivamente cumprido. E, normalmente, é bom que o consumidor tenha bem definido o que será oferecido a ele. Aluguei um apartamento, faça um contrato, ainda que isso seja via troca de e-mails, em que fique bem especificado o que será oferecido, seja o valor pago em moeda nacional por diária, a quantidade de pessoas, os bens que guarnecerão e, enfim, com isso
escrito, bem esclarecido, a possibilidade de problemas ela diminui imensamente. Agora, evidentemente, se o consumidor reservou, tem isso registrado e não é cumprido, ele tem à disposição, primeiro, claro, a primeira solução é sempre reclamar com quem está descumprindo o direito, o hotel, o anfitrião, o hostel, o proprietário do apartamento, a agência que fez essa relação. Segundo, tem os canais de reclamação, como inclusive o PROCON, que é uma solução administrativa. E em terceira análise, tem sempre os juizados especiais cíveis ou a justiça comum, inclusive no caso dos brasileiros, demandas que poderão ser distribuídas até depois do ocorrido, se for o caso, em seus locais de residência, porque o Código de Defesa do Consumidor garante que o consumidor tem o privilégio de demandar, de distribuir um processo no local em que reside, ainda que ele estivesse aqui no Rio de Janeiro e que a hospedagem fique no Rio de Janeiro. Ou seja, alguém que esteja no Recife, que venha ao Rio de Janeiro e enfrente algum problema, ele pode entrar na Justiça do Recife contra uma empresa aqui no Rio de Janeiro e ela terá que se deslocar até lá. Isso em última análise. O recomendável, Andréia, sempre é tentar a solução, conversar. Antes, porém, prevenir. Saber com quem está negociando e descrever bem por escrito o que está sendo alugado, sobretudo nos casos de aluguel por temporada de apartamentos, porque por vezes é oferecido, se vê apenas por fotos e o local não corresponde àquilo que se busca, ou se promete determinada infraestrutura, mas ela não é fornecida. Então isso precisa ser bem esclarecido em troca de e-mails previamente. Depois, em caso de problemas, conversar com o proprietário, procurar os órgãos de reclamação em cada caso. Por exemplo, no caso dos voos, a ANAC tem um serviço de atendimento pelo telefone 163, que é um serviço útil e pode ser utilizado, e como também no Rio de Janeiro, o PROCON tem o serviço Disque PROCON 151 aqui no estado do Rio de Janeiro, e também além dos canais de internet e além dos canais da justiça, que também são de acesso a todos. A gente torce, né, para que dê tudo certo, é o que todos queremos. Doutor Custódio, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pelas dicas aqui nas relações de consumo. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço a participação, um abraço a todos e será um sucesso, com certeza. É bom para a imagem do país, é bom para a nossa imagem especial e fazemos como brasileiros que somos, um bom acolhimento, sobretudo dando exemplo de urbanidade. Obrigado a todos vocês, um bom dia. Eu conversei com o advogado Custódio Neto, que é especialista em direito desportivo e relações de consumo.